uma live do Polititank. Desta vez não há podcast conversa, portanto estou eu hoje aqui a representar o Polititank. Vamos estar aqui à espera que apareçam o Guilherme e o José, que vão juntar-se a nós. Portanto, mais um debate, mais um círculo de liberal a ser colocado para hoje, não era suposto, e a termos também o debate entre PSD e CDF. Portanto, viva José, bem-vindo. Viva, boa noite. Já vais sendo aqui um habitué nos debates, e ainda bem. É verdade, aqui só estar a câmara. Enquanto isso, também estamos à espera do Guilherme, que aqui está. Guilherme, bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, portanto, é isso. Vamos então àquilo que foram os dois debates do dia. Portanto, tivemos PAN contra IEL e tivemos PSD contra CDS. José, começo por ti. O que é que tu achaste deste debate? Que basicamente aquilo que depois os analistas estavam a dizer era que era um debate entre o partido proibicionista, PAN, versus o Partido das Liberdades, Iniciativa Liberal. E depois, obviamente, que a piada em relação ao PS e CDS era o encontro de velhos aliados. Como é que vês este primeiro debate às 6? Ora, neste primeiro debate eu achei que foi um debate bastante esclarecedor. Foi um debate em que não vimos dois candidatos a interromperem-se constantemente ou a falar por cima um do outro, como já tínhamos visto noutros debates anteriores, e que vimos uma verdadeira discussão das ideias e dos programas que cada um defende para o país. Obviamente que são programas contrários em alguns temas e em que discordam, mas que mesmo assim conseguiram explicar bem os pontos em que discordavam e explicar bem qual era a visão de cada um. Assim, acho que foi um debate que contribuiu para todas as pessoas poderem ficar a conhecer perfeitamente o que é que o PAN pensa em relação à economia e o ambientalismo, e o mesmo para a Iniciativa Liberal, o que é que defende em relação à economia e o ambientalismo, e outros temas como a saúde, que depois também abordaram. Entrando mais propriamente no conteúdo do debate, nós primeiro, o primeiro tema que foi introduzido pelo moderador foi o tema da questão ambiental, da questão do crescimento económico e da sustentabilidade ambiental, em que nós, pelo lado de João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, vimos que este coloca como sendo a principal medida que defendem o crescimento económico, e associado a este crescimento económico vêm as preocupações ambientais e que as pessoas, se tiverem rendimentos mais altos, vão poder fazer uma gestão mais eficiente do lixo e optar por opções mais amigas do ambiente, que também em alguns casos são mais caras. E aí esse ponto onde ele toca, mostrando inclusive aquele gráfico da taxa de plásticos que não são reciclados, onde nós víamos que nos países mais ricos a taxa de plásticos não reciclados era consideravelmente mais baixa do que nos países mais pobres. Depois vimos, como tu falaste no início, que a Iniciativa Liberal ataca o PAN como sendo o partido proibicionista, dizendo que no seu partido, no seu programa eleitoral de 2019, pois acho que ainda não temos disponíveis os programas deste ano de vários partidos, tinha, se não me engano, 19 vezes a palavra proibir, e que a Iniciativa Liberal não se revê nessa... 40, acho eu. 40? Acho que era mais do que 19, tenho essa impressão. Não sei, eu tinha em mente 19, mas é capaz de ser mais, não sei. Vamos assumir os 19, acho que já é suficiente. Sim. E como eu estava a dizer, que a Iniciativa Liberal não se revê nas medidas que o PAN defende, nomeadamente a proibição de alguns hábitos de vida para se tornarem mais sustentáveis, ou a imposição de impostos mais altos e por aí fora, mas defende sim que as pessoas devem ter a liberdade
para elas próprias irem adaptando o seu estilo de vida ao longo dos anos para um estilo de vida mais sustentável. Depois, entretanto, a meio do debate, nós trocamos para a questão da saúde, uma questão que a Iniciativa Liberal tem-nos vindo a trazer em todos os debates para apresentar o seu modelo de SNS e que tem defendido em todos os debates. Aqui, abordando rapidamente, a Iniciativa Liberal defende que o Estado financia a saúde, mas que o prestador não tem que ser público, pode ser tanto público quanto privado, enquanto o PAN ataca a Iniciativa Liberal, com um ataque que já é recorrente nos debates, como sendo que eles querem privatizar a saúde e entregar todo o negócio da saúde, digamos assim, aos privados, e que a questão do SNS é que se gasta cerca de 5 mil milhões a financiar algumas atividades privadas, mas aqui esquecem-se que esses 5 mil milhões são muito para financiar análises, para financiar outros diagnósticos ou até agora para financiar, por exemplo, testes de Covid em laboratórios privados. Pronto, na questão do SNS, os dois partidos concordam que o SNS encontra-se num estado de grande fragilidade, mas discordam no modo em como deve ser feito a reforma do SNS para que este possa tornar-se mais capaz. E pronto, acho que em questão este debate não tinha mais nada a referir, só talvez a piada que João Coutinho Figueiredo lançou no final a dizer que apoia um governo do PAN, neste caso um governo em que o PAN participe e que o PAN também pode vir a apoiar um governo da Iniciativa Liberal, mas que João Coutinho Figueiredo diz que não apoia qualquer medida disparatada, como, por exemplo, as câmaras nos barcos de pesca, chegando a dizer que era para fazer o Big Brother do Carapau. Exato, essa piada também do último instante. Obrigado, José. Guilherme, como é que viste, obviamente deves ter visto sentado, como é que viste este debate? Em primeiro lugar, boa noite aos dois e boa noite às pessoas que nos estão a ver. Sim, vi sentado no sofá. Mas, relativamente ao debate em si, assim, deu para ver as claras diferenças que os dois partidos têm. Mais nomeadamente na economia, não é? Quer dizer, aqui a IEL defende, como nós sabemos, uma economia mais aberta, uma economia característica do ponto de vista liberal, e o PAN defende uma economia mais centralizada no ambiente e na fiscalização e na videovigilância dos carapaus, não é? E dos peixinhos, como nós vimos como o João Coutinho Figueiredo fez a piada do Big Brother. Bem, claro que conseguimos ver claras diferenças, não é? Não só a economia, mas também à saúde. O PAN ataca dizendo que a IEL quer privatizar a saúde e o SNS e destruir o SNS. Não é isso que a IEL defende, como nós sabemos. Como ficou aqui claro neste debate, o objetivo da IEL é com que haja mais PPPs, mais parcerias público-privadas, entre os públicos e os privados, para conseguir haver uma melhor conciliação entre o público e o privado, para dar uma melhor resposta aos portugueses no que toca à saúde. Acho que foi um debate bastante completo, não no que toca aos temas, claro, nós já sabemos que não há tempo para isso, 25 minutos não chega, mas foi completo no sentido em que deu para ver os contrastes dos dois partidos, no que é que eles discordavam, e a posição dos dois concorrentes, dos dois candidatos. Eu acho que foi claro, transmitiram ali as ideias do seu partido, boa moderação, nada de mais, não foi aquele esterismo como vimos nos outros debates, como por exemplo no André Ventura e por exemplo também no Francisco Pinto Santos, que exaltou-se assim um bocadinho, até neste último debate, não por acaso não se exaltou tanto, mas costuma haver alguma exaltação por parte dos candidatos. Desta vez não houve assim tanta. Ficou esclarecido alguns pontos que eram importantes ser esclarecidos para os portugueses. Eu achei que foi um debate em que cada eleitorado
percebeu claramente as propostas dos partidos. O PAN e a Iniciativa Liberal partilham a questão de que os dois ainda não têm programa lançado, se bem que a Iniciativa Liberal é já amanhã, e o PAN também não retenho a data, mas sei que também está para... terça, acho eu. Pronto, também, sei que também estava relativamente para próximo as coisas. Mas é esse o problema, que nós já vínhamos a trabalhar em 2019 e o podcast Conversa vai estar para tudo sempre ligado ao PAN, mas nós realmente, quando olhamos para aquele programa de 2019, é um programa assustador no que toca à componente de proibir, impingir. Uma das coisas que eu na altura falei com a deputada Cristina Rodrigues foi a questão de que agora as emendas do obrigatório tinham que ser o vegetariano e a proteína animal tinha que ser a escolha a pedir depois, que era basicamente um género de uma revenge dos vegetarianos. Nesta parte, este componente todo real proibicionista, já também vimos com a questão das touradas, e aqui não vamos entrar no tópico se queremos ou não queremos touradas, a questão da proibição de menores de 6 anos assistirem às touradas. Portanto, temos essas componentes todas. Eu acho que o jogo contra o Figueiredo aproveitou este debate bem para explicar melhor qual é a sua posição em relação à saúde, porque foi uma questão que não ficou bem resolvida com o debate com o Bloco de Esquerda. Havia ali uma fragilidade que tinha sido exposta, assim como também a questão do salário mínimo nacional. Portanto, acho que o Contrim aproveitou bem esta oportunidade para poder recuperar algumas coisas que tivessem perdido. Eu quero-vos dar nota do seguinte, que é que temos hoje uma sondagem da Católica que coloca o Partido Socialista com 38% dos votos, o PSD com 32% e a terceira força política não é nem o Bloco, nem o Chega, mas sim o PCP com 6%, o Bloco também com 6%, depois Iniciativa Liberal e o Chega, os dois com 5%, e depois PAN e CDS 2% cada um. É uma sondagem interessante no que toca à componente de que temos dois grandes partidos e depois o resto são miudezas, por assim dizer. Não sei se querem comentar esta sondagem também. Portanto, os dois partidos da esquerda, 6 cada um, dois partidos da direita, 5 cada um, e depois o PAN com 2 e o CDS com 2. Acho que é a melhor sondagem que o CDS tem, se não estou enganado. É a pior sondagem que o PAN tem. Porque o PAN, na regra geral, estava sempre nos 3, 4 e agora aparece aqui com 2. E o Chega também. Estava sempre 6, 7, 8 e agora aparece com 5. E até os 10 que o André Ventura falava, portanto, caiu para metade. Sim, e aqui nós vemos que temos os partidos, basicamente 4 partidos, digamos, empatados. Temos 6, 6, 5, 5. Portanto, pode... Desculpa, não, diz, José. Força. Sim, eu só ia dizer que confirmarem-se estas percentagens, não digo iguais, mas se continuarmos a ter 6, 6, 5, 5 com vários partidos neste intervalo, pode vir a ser uma surpresa quem ficará em terceiro, ou então quem ficará em quinto e em sexto. Mas eu acho que isso é bastante estranho, termos o PCP como terceira força política. É muito estranho. É um pouco bizarro. Sim, mas também temos o PCP como terceira força política, mas se o PCP tem 6 e o Bloco de Esquerda 6, qual deles é que está à frente? Pronto. O PCP pode ter mais... O PCP pode ter mais autorado. Não esqueças que o PCP consegue eleger bastante aqui no distrito de Setúbal, depois em Beja e Évora. Não só estava a referir-me, era a sondagem de, por exemplo, estarem empatados 6-6 e meterem o PCP em primeiro. Pode ser essa a questão, o facto de poder eleger mais deputados, porque os 6% no lado e 6% no outro não são iguais. Sim, completamente diferente. Das percentagens.
não é? Claro. Portanto, os 5% da IEL também não serão iguais aos 5% da Iniciativa Liberal. Por exemplo, se calhar o Chega consegue eleger aqui no Distrito de Setúbal e a Iniciativa Liberal não elege no Distrito de Setúbal, por exemplo. Depende, mas também temos que ver que o Chega tem muitos votos no interior e dificilmente o Chega elege no interior. Sim, pois, lá, por isso é que eu estou a dizer, aí não vale a pena, mas aí no interior já podem ser sítios onde a CDU consegue ir buscar votos no Alentejo, com direito a eleger. Porque esse é que é o ponto. Depois lá está, haverão outros componentes em que o PCP não elege, tão simples quanto isso. Mas eu acho que esta é uma grande surpresa. Temos a CDU como terceira força política. Pois, exato, Sim, não é nem o- o PCP, é a CDU, exatamente. Sim, mas Sim, mas também vemos que quanto vale os verdes? Tudo bem, mas é uma coligação. Não é? Sim. Já estavas a dizer? estava só a dizer que a CDU mostra-se com um eleitorado muito, um bloco muito rígido. Quando outros partidos andam, sobe e desce, a CDU sempre igual. A CDU manteve, Quase sim, sempre igual. a CDU não tem fugido destes 5, 6%, 4%, já apareceu alguns com 4%. O Bloco é que também já perdeu 3% de eleitorado. Portanto, de Sim, o 9 Bloco teve 10%, 9 e tal, 10%. Agora parece sondagens com 5, 6. Olha, por falar em sondagens, eu acho que vai haver talvez uma pequena alteração na sondagem no que toca ao PSD. Se o eleitorado do PS for pela estratégia de Rui Rio, que ficou presente neste debate, ficou claro neste debate. Quer dizer, Então, passamos já para a análise do debate de Rui Rio e Cris Rio Durante e desenvolve-se a tua tese. bem, é assim, eu acho que Rui Rio, claro que demonstrou-nos a sua estratégia, que não é, não, nós não somos direita, nós somos centro. Aliás, até já tinha ficado decidido, não é? No último congresso do PSD, que diz mesmo Portugal ao centro. E pronto, nós já sabíamos que o PSD está-se a afirmar como uma força, como uma força política ao centro e não à direita. Daí também eles não quererem se coligar com o CDS, que do meu ponto de vista, não faz sentido. Acho que o PSD entraria muito melhor nestas legislativas que o CDS. Não é? Se bem que pronto, o CDS tem a representatividade que tem no momento, mas mesmo assim acabava por haver aqui algum tipo de união entre os dois partidos. Mas não havendo coligação com o CDS, né, o PSD com o CDS, o PSD acaba por ter uma estratégia que é: nós estamos ao centro e, estando ao centro, acabamos por também tentar, pelo menos, recolher aqui um bocado de votos, recolher aqui um bocado, digamos, do eleitorado do PS e provavelmente, não sei, dos outros partidos políticos, o que eu devido, mas se fosse era mais ao PS. E pronto, acabam por ter mais votos e assim acabam por derrotar o governo, não é? Tiram de lá o António Costa do poder com essa estratégia. Tudo bem, acredito que seja talvez uma estratégia do ponto de vista prático muito melhor, mas do ponto de vista teórico é uma péssima estratégia. Porque vejamos, com esta estratégia, Rui Rio diz mesmo que o PSD é um partido de centro e que não é de direita. Nós não somos de direita, somos de centro, não é? E ele, no fundo, está a dizer: os que não querem que o António Costa esteja no poder, votem em mim. Foi literalmente o que ele disse. E eu acho que o PSD não pode ter esta atitude. Tem que ter uma atitude de: nós somos um partido, centro-direita, na sua origem, e não centro, como está a afirmar, quer dizer, agora está de centro, pronto, ele é o líder, né? Mas somos um partido centro-direita, vamos afirmar como sendo centro-direita, vamos ter propostas que efetivamente correspondem ao nosso espectro político, ou seja, centro-direita, e não numa de: ok, agora vamos mais para o centro porque queremos ter votos de alguns socialistas para ganharmos ao PS. Não, o PSD tem aqui de ter propostas de centro-direita. E até tem, como reformar a justiça e tudo mais. Tem, mas não se pode dar
não pode ter o luxo de dizer somos centro. Quer dizer, isso é fugir um bocado às ideologias do partido, na minha opinião. Se nós tivermos em conta Sá Carneiro, Cavaco Silva, Passos Coelho, não é o melhor exemplo o Passos Coelho, mas foi um homem de direita, não é? Por isso, é uma estratégia que o Rio acabou por adotar. Vamos ver se vai funcionar, vamos ver se realmente António Costa vai sair do poder. É isso, mas do ponto de vista prático, até penso que resulte. Agora, do teórico, não. Quer dizer, assim perde mais, digamos, o partido está-se a desvalorizar ele próprio. Não é? Aliás, até o PST, isso mesmo, estamos dispostos a acordar com o PS, fazendo um bloco central. E depois, com vergonha de Rio realmente passou essa vergonha. António Costa disse: não, nós não queremos. Quer dizer, isso é um bocado ridículo. José, queres acrescentar? Claro, também. Este aqui é o ponto, é que as contas são muito simples de serem feitas, são as chamadas contas de marceeiro, em que, basicamente, se juntarmos a esquerda toda, temos 50%, e se juntarmos o PAN, passa para 52%, mas se juntarmos a direita toda, portanto, temos 44%, e mesmo que se consiga vender algumas cenouras ao PAN, só passa para 46%. Portanto, continuaria a ser 50% da esquerda contra 46% da direita. Todavia, se for o Bloco Central, 38 mais 32, 70%. Portanto, aqui, este Bloco Central, não sei depois como é que esta percentagem depois se traduz a nível de deputados, mas quase que dava com este Bloco Central para fazer uma revisão constitucional, se tiver 2/3 do Parlamento. Mas isto aqui depende muito de quantos deputados são eleitos em cada círculo. Eu achei foi uma conversa de amigos, mas com o CDS a querer mostrar que a verdadeira direita é o CDS. E, portanto, é a direita da vida, é a direita da família, a direita dos valores. Esta é uma questão fulcral que eu acho que o pessoal ainda não se percebeu. Nós estamos a viver uma crise de valores, para todos os efeitos. Portanto, ele toca aqui na questão da ideologia de género, da questão da disciplina de cidadania. Portanto, há aqui um certo populismo também no discurso do Francisco Rodrigues Santos. Também não podemos ser nem a esse ponto. Mas o Rio é um Rio super tranquilo, super chill naquilo que são as abordagens, naquilo que é a sua forma de estar nos debates. E já veio aqui demonstrar aqui muitas componentes importantes do que toca àquilo que é a clarificação que é necessária fazer, como assuntos do SNS, naquilo que é a questão da TAP, portanto, tudo por aí. Respondo aqui a esta pergunta do Fred Nunes Cuga. A questão é, ainda é possível recuperar uma geringonça? Matematicamente é possível. Agora, António Costa também disse no debate com o Jerónimo de Sousa que a confiança na geringonça já não existe. Mas, no mesmo debate, o António Costa também disse o seguinte, que não existem mortes definitivas, apenas a própria morte. Portanto, foi como eu disse nos episódios do podcast Conversa. Isto é um malabarismo e, portanto, aquilo que calhar, se a bola calhar na mão direita é uma coisa, se a bola cair na mão esquerda é outra, portanto, vai depender muito das coisas. Agora, que eu acho que vai haver uma grande pressão do eleitorado do PCP e do Bloco de Esquerda, no sentido de, vamos aguentar a bomboca, porque é melhor termos um governo de esquerda, mesmo que ande aos solavancos, do que abrimos a porta à direita. Eu acho que o eleitorado diria isto, os militantes diriam isto. Agora, pronto, tudo depende de Jerónimo de Sousa e de Catarina Martins nesta abordagem. Só que há aqui um grande problema, é que estes 44% da direita são os 44% falaciosos, no sentido de que temos tirado aqui também os 5%, porque a Iniciativa Liberal e o CDS não se coligam com o PS, dizem que não se coligam com o PS se tiver lá o Chega. Portanto, estes 44 passam para 39. Mas, claro, desculpa, só aqui uma parte. É assim, Força. o Rio neste debate
ficou claro que se o PSD sair por cima nas eleições, no dia 30 de janeiro, e por força das próprias eleições, se tiver que ligar, será com o CDS. O primeiro partido será com o CDS, depois IEL, depois Chega. Ele disse mesmo por ordem destes partidos que eu estou a dizer. Por isso, antes de haver o Chega no governo, à partida já está lá o CDS, com todos os efeitos, e talvez a IEL. Porque, pronto, sendo esta a abordagem que o Rui Rio fez, o Chega seria o último a querer a negociar com o PSD. Sim. Por isso. Sim, mas a questão é, se não está... Sim, mas a questão é, do ponto de vista matemático, a direita está em desvantagem, ponto final. Mas sem o Chega, então ainda fica pior. Sim, é assim, nós temos que admitir que o Chega tem uma Agora, aquilo que pode acontecer é o Chega apoio do ponto de vista parlamentar. Não entra para o governo, mas vota favoravelmente as propostas. Ou pelo menos o orçamento, que é o PSD precisa. Bem, não sei. Só no dia 30 de janeiro é que veremos isso. Bem, eu estou a ver, eu não sei se é da minha neta ou é da tua, mas estás a travar imenso. Está um bocado. Mas eu estou um bocado a travar? Sim, okay. Sim. Agora não tanto, mas antes. Ok. José, como é que viste este debate? PS-CDS? Sim, antes disso, na questão que vocês estavam a falar do Chega no governo, nós também já ouvimos André Ventura dizer imensas vezes que só apoia e faz com que o PSD faça um governo se tiver ministérios. Por isso, não sei, mas também como a palavra de André Ventura vai mudando ao longo do tempo, não sei bem se ele vai fazer acordo de incidência parlamentar, deixar passar sem um acordo ou não, mas pelo discurso dele agora, ele exige ministérios. Agora, se nas eleições... Ele também disse que nunca ia entrar no governo do sistema. Pois, mas isso já foi antes. Agora já trocou de conversa. Já. Mas não sabemos se no dia das eleições o Chega não troca de ideias e não deixa um governo do PSD e tenta influenciar com a força que tiver, ou deixa que a esquerda continue no poder. Porque se nós temos o André Ventura a dizer incansavelmente que está cá para tirar a esquerda do poder, depois ter a oportunidade de fazer isso, ou apoiar um governo de direita e deitá-lo abaixo só porque não o deixaram incluir, ter ministérios, digamos assim, não sei, parece-me que não abona muito a favor do Chega. Mas indo agora mais direto para o debate, o debate abriu logo com uma frase, logo nos primeiros segundos, que foi que o CDS é de direita e o PSD é de centro. Mais uma vez, Rui Rio, e como o Guilherme também já falou, a apontar claramente o PSD para o centro. Mas o que eu acho é que Rui Rio é que está ao centro. Porque, como o Francisco Rodrigues dos Santos disse, Rui Rio só foi para o PSD porque Sá Carneiro queria um partido. Senão estava no PS. Portanto, o Rui Rio é que está mais ao centro e que, como é o líder, traz a estratégia do partido para o centro. Mas eu acho que o eleitor comum não vê bem um PSD ao centro. O eleitor comum pensa mais no PS é da esquerda e no PSD é a direita. Mesmo, pronto, não sendo os termos mais adequados, um centro-esquerda, centro-direita, talvez fosse melhor, mas o eleitor mais comum vê o PS como uma alternativa de esquerda ao PSD e o PSD como uma alternativa de direita ao PS. E depois, na questão da coligação, Francisco Rodrigues dos Santos passa os primeiros minutos do debate a dizer que o CDS e o PSD têm um bom histórico de vitórias alcançadas em coligação, nomeadamente as vitórias nas eleições autárquicas, as vitórias nas eleições presidenciais, o facto de governarem os Açores, de governarem a Madeira e de já terem formado
a AD para derrotar e construir uma verdadeira alternativa de direita, e que acusa Rui Rio de estar muito mais próximo de António Costa e do Partido Socialista por poder vir a viabilizar um acordo, um governo do Partido Socialista, sem o Partido Socialista dizer claramente que viabiliza um governo do PSD, ou seja, nós temos o PSD a dizer que, sim senhora, nós fazemos um bloco central e apoiamos o Partido Socialista, mas o Partido Socialista nunca disse que fazia bloco central ou que apoiava um governo do PSD. E pronto. Este foi um debate que eu acho que serviu para clarificar mais a estratégia e o posicionamento de cada partido, até porque nas questões da ideologia são semelhantes em alguns pontos, com algumas divergências na eutanásia, na regionalização ou até na questão da economia, com o Francisco Rodrigues dos Santos a dizer que com ele baixava já os impostos, toda a eletricidade, porque prejudica as pequenas fábricas e todas as pessoas que têm que suportar um custo muito elevado de eletricidade e que subiu astronomicamente nos últimos tempos, enquanto Rui Rio diz que primeiro é preciso ver como é que está a situação económica e é preciso ver se essa situação económica do país nos permite baixar impostos ou aumentar ordenados ou fazer alguma dessas coisas. E pronto, acho que foi este o debate. São dois partidos que historicamente não são assim tão distantes em termos ideológicos, que neste momento se encontram distantes em termos de posição, com um PSD mais ao centro e um CDS mais à direita, e que afirma constantemente que está cá para derrotar a extrema-esquerda, para derrotar António Costa, para construir pontes à direita e para construir um governo de direita, e que não há um governo de direita sem termos um CDS forte. Enquanto que o Rui Rio está mais para apresentar uma alternativa ao centro, ao Partido Socialista, e equacionar a fazer um governo de bloco central. Bem, acho que, entretanto... sim, diz. Não, eu ia só acrescentar aqui uma coisa. Tu aí disseste que, de certa forma, eram semelhantes, partidos semelhantes. É assim, eu não diria, na minha opinião, semelhantes. Porque, repara, o CDS... Relacionáveis. Pode ser, talvez o melhor termo. Porque, repara, o CDS é um partido que diz eutanásia, não. Tauromarquia, sim. Aborto, não. Pronto. O PSD diz não, mas, sim, mas, não é? Como agora visto na eutanásia. Não é? Sim, que o Rui Rio dá liberdade de voto. Exato. Depois o Francisco Rodrigues Santos diz mas a liberdade depois não dá a liberdade aos portugueses no que toca ao referendo em relação à eutanásia e tudo mais. Bem, isso aí pronto, é outro assunto que podemos debater, podemos discutir, mas em relação às semelhanças dos partidos, claramente têm as suas semelhanças, mas são semelhanças com senão, não é? Porque repara, o PSD, o que é que diz a eutanásia? Não. Mas ele é contra a eutanásia, mas há deputados que realmente são a favor da eutanásia. Enquanto no CDS não vês isso. Na bancada parlamentar, o que tu vês é tudo contra. Porque o CDS é contra a eutanásia, exatamente. O CDS contra. Então acaba por haver aqui, sim, semelhanças, mas não só. Como eu iria chamar semelhanças com alguns mas, digamos assim. Sim, o meu ponto era mais de as medidas que ele defendem, não sendo todas iguais, obviamente, são dois partidos distintos, mas convergem em alguns pontos de semelhança, até pelo histórico de entendimentos e de conseguirem construir pontes entre os programas para chegarem a um entendimento do governo. Sim. Vamos ter que esperar os próximos capítulos. Dia 30 também já está relativamente próximo, portanto hoje já é dia 7, portanto faltam 23 dias para isto ir para a frente, portanto vamos ver. É a decisão final ou não, não é? Porque se calhar ainda vamos ter outras eleições
daqui a um mês ou dois, porque não vai haver concordância no Parlamento. Enfim, e o Politank e o podcast Conversa cá estarão outra vez para cobrir eleições, portanto não fazemos mais nada da vida. Portanto, já sabem, dizer à vossa família que, olha, vamos continuar aqui uma série de diretos diários neste ponto. Brincadeiras à parte, isto é uma coisa que pode muito bem acontecer, porque se os números continuam assim, se não há confiança por parte da esquerda para reeditar uma geringonça, a questão é que a geringonça agora terá uma geringonça diferente. Porque senão Não, o Bloco não de Esquerda tão consolidada, não é? Não tão forte, não tão coisa, porque abanou vai haver agora. mais exigências por parte do Bloco de Esquerda e do PCP. E acho que, se me permitem só dizer isto, Força. acho que a imagem do Bloco e do PCP, se fizessem uma nova geringonça, saía um bocado em baixo, porque, vamos a ver, foram dois partidos que mandaram com o governo abaixo para nas outras eleições voltarem ao governo, governo não, mas a apoiar o mesmo governo que tinham mandado abaixo com exatamente as mesmas propostas. Acho que se fosse para continuar, continuava-se. Não se mandava abaixo para voltar a fazer igual. É uma leitura. Eu acho. Lá está, agora, aqui também há dois pontos, que é, depende de qual for a sua força eleitoral, no sentido de, se o PCP perde eleitorado, e esse eleitorado não se traduz apenas na percentagem, mas traduz também naquilo que são o número de deputados no Parlamento, e se o Bloco perde também o número de deputados, obviamente que há uma coisa é nós mandarmos bitites com 15 e 12 deputados, outra coisa é mandarmos bitites com 9 e 8 deputados. São coisas totalmente diferentes. E depois, lá está, depende do que é que tivermos do outro lado da barricada, no lado da direita, o que é que vamos ter como solução. São 5 deputados do Chega, são 4 deputados da IEL, quantos é que são? Quantos são? É a pergunta que devemos fazer também neste ponto e perceber para que lado é que vai o PAN. O PAN vai entrar em leilão. Que é aqueles que forem mais ambientalistas, aqueles que derem mais, alinhamos. Porque depois aqui o PAN vai ter que jogar uma certa sobrevivência também, não é? Porque de 4% já estamos a descer para 2%. Vamos ver. Sondagens são sondagens, como disse o Vasco, também alguns nos comentários. A sondagem que importa é de dia 30. Portanto, dia 30 é que vamos todos a votos. E, portanto, ao que parece, não haverão assim grandes restrições para quem estiver infectado e afins. Vamos ver como é que tudo isto corre. Considerações finais tenham a fazer? Perguntas do público que hajam? Acho que tínhamos aqui umas perguntas para cima, mais relacionadas com o assunto anterior. Deixa eu ver. Tínhamos aqui um Instagram que é um gajo normal, do Chega, só tem mesmo de votar o orçamento, não tem que ir ao governo, é essa a solução que o PSD, CDS e L estão a querer passar. Depois o Vasco diz que está nas mãos do Chega viabilizar um governo de direita. É simples, quanto mais forte estiver o Chega eleitoralmente, menor é a probabilidade de haver um governo de forças não socialistas. O Vasco depois também diz, parece que o Rio e Francisco Rodrigues Santos estão de acordo que uma resolução se servir para alimentar clientelas e aumentar cargos políticos ou a criação de governos regionais não serve. Para mim a questão da resolução mas pronto, isto é aquela piada que eu sou francófono, que é a componente da regionalização que efetivamente existe, que é cada região em França faz um planeamento de desenvolvimento da própria região. Simples. Por isso é que temos regiões a competirem e existem budgets regionais, existem assembleias, parlamentos regionais que votam também essas componentes. A mim não me choca nada. Aqui o Fred Nunes Kuga, já vos passo a palavra a vocês. Só uma pequena ressalva, uma pequena nota. Eu queria partilhar isto com vocês. Eu estou constantemente a ser impingido
com a regionalização nas minhas aulas de Teoria Geral do Poder Público, uma vez que tenho o professor Manuel Monteiro como Sim. professor e ele está constantemente a dizer que é contra a regionalização, que vai fazer campanha e tudo mais. Acaba por ser interessante ver ali um bocado aqui da É assim, política que ele nós fazer sentimos a campanha, nível... ele pode fazer campanha, não pode é fazer doutrinação nas aulas. Não, ele não, né? Mas ele não faz doutrinação. Ele não faz. Ok. Ele ensina-nos, ele diz o que é a regionalização. Pronto, e depois manda o comentário dele de pronto, eu sou, como vocês sabem, CDS, sou contra, vou fazer campanha, pronto, tudo bem, mas a regionalização é isto, isto, isto. Ele não doutrina os alunos, não vamos Pronto, com isso. ainda bem. Não há qualquer tipo de doutrinação e se houvesse, não era ético da parte dele e ele, por acaso, é uma pessoa bastante ética. Bastante, como é um homem com H grande. Muito bem. Portanto, o professor já sabe, mais 2 valores para o menino aqui pela graxa em direto no Politidesign. Ora bem, Fred Moscuga, já agora boa sorte para os exames. Para ti e para todos os estudantes que agora também, mês de janeiro, fevereiro, a minha irmã também está com os exames, portanto, exames e trabalhos, boas sortes a todos. O CDS parece estar a fazer da eutanásia uma bandeira. Poderá ser um entrave, uma solução do governo à direita? Aquilo que vou dar aqui a minha opinião, aquilo que me pareceu por parte do Francisco Rodrigues Santos foi um pouco a postura também do PAN, que é as forças políticas vão ter que vir atrás de nós. No sentido de o CDS quer, aquilo que ele disse foi, o CDS quer ter peso eleitoral para fazer voltar atrás a eutanásia e tudo isto. Portanto, ele quer. Outra coisa é saber se ele vai ter poder para tal. São coisas totalmente diferentes. Sim, nós agora, em relação a isto da eutanásia, nós temos vindo a assistir que Francisco Rodrigues dos Santos está a pegar em vários temas para fazer bandeira do CDS, porque o papel dele nestas eleições não é mais do que tentar evitar que o CDS caia num abismo e tentar... quer dizer, ele não equaciona sequer perder deputados dos 5 que já tem, mas julgar pelas sondagens é o mais provável que pode acontecer, é vir a ser reduzido a 1, 2, 3 deputados. Mas neste ronda de debates e possivelmente na campanha vamos ver o CDS a pegar em questões como a eutanásia, em questões como a tourada, questões como o serem frontalmente contra a regionalização, que neste debate ele nos minutos finais ainda conseguiu explicar mais ou menos assim rapidamente porque é que é contra, dizendo que não quer a regionalização para ter mais taxas, para gastar mais dinheiro, para alimentar mais clientelas, que prefere o modelo como ele está. E depois agarra também noutras bandeiras, como o fim da obrigatoriedade de disciplina de cidadania e o não à ideologia de género nas escolas, e mostra-se como uma direita mais conservadora, talvez para tentar fazer assim estas as principais medidas para ver se consegue reerguer algum eleitorado que fugiu para outros partidos, nomeadamente o Chega, ou não diria tanto a Iniciativa Liberal, porque depois está a assumir uma posição bastante conservadora, mas talvez mais o Chega e algum eleitorado que possa vir a votar no PSD como sendo um voto útil. Sim, mas há pessoas que podem ser... Aqui temos outro problema, que é podemos ser liberais na economia, mas podemos ser conservadores nos valores. E se calhar poderá haver alguma deriva do ponto de vista de quem foi para a iniciativa liberal atrás justamente do liberalismo, mas percebe, usando aqui uma frase que também o Francisco disse, que era a bloquização, ou um bocado assim de género, ou a direita bloquista. O liberalismo bloquista, exatamente, da iniciativa liberal. Para se calhar há pessoas que podem ser liberais na economia e tudo mais, mas quando toca a parte dos valores, alto lá que isto já estamos a ir para um caminho complicado. Sim, mas nesse caso seriam pessoas que estavam a votar na iniciativa liberal, concordando com a parte económica, mas em total desacordo com a parte social.
Pronto, mas agora resta saber onde que é que eles vão fazer. Sim. Resta saber também. Repara, ali nesse ponto que o Francisco Luís Santos tocou, na questão da disciplina de cidadania, acaba por ser um bocado os dois do que tu estás a dizer, Cláudio. Tanto conservador como também liberal. Porque se tu reparares, quando ele toma esta posição de não a obrigatoriedade da disciplina de cidadania, tanto está a ser conservador, como manter os costumes em casa, não é? Dentro da família, como também está a ser liberal, dando aos encarregados de educação dos respectivos alunos a liberdade de não ter a disciplina como obrigatório, não é? Por isso acaba por ser um bocadinho os dois, um bocadinho aqui do ponto de vista conservador e também liberal. Por isso pode haver aspectos em que os dois conceitos, as duas ideologias estão aqui coadunadas, não é? Sim, mas, por exemplo, alguém pode querer a flat tax, mas não quer a liberação das drogas leves, por exemplo. Pronto, também, sim. Entendes? Claro. Por isso, Claro. este tipo de eleitorado vai ter que balancear o que é que quer. E eu acho que este tipo de eleitorado vai estar atento. Penso eu, pelo menos. Se eu fosse desse eleitorado, ia estar atento aos debates. E vai ter que perceber o que é que lhe inspira mais confiança nas coisas e o que é capaz de abdicar. Porque a questão é, em política, abdicamos sempre de alguma coisa. Nunca conseguimos ter tudo. Temos sempre de abdicar algo para ter algo. Não é? Portanto... Olha, só respondendo aqui ao Vasco, é assim, Vasco, certamente que viste a entrevista do Francisco Luís Santos no Sob Escuta, e ele toca precisamente ele não, os jornalistas que perguntaram respectivamente a esse assunto primeiro dos deputados e depois de se demitir. E ele diz que ele não comentou isso, basicamente. Ele diz que isto não é para ser. Ele não pode ter nenhuma opinião agora antes das eleições, só depois tem que fazer a reflexão depois das eleições, não é? Por isso, não sei se é capaz de se mentir ou não. Eu penso que não. Se ele tem medo dos congressos, quanto mais de se mentir. Vamos ver. A não ser que o resultado seja muito mau. Talvez. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Eles antes elegiam por Setúbal, deixaram de eleger. Portanto, Bem, não havendo mais nada para comentar, vamos terminar esta live. Obviamente agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes. E é sempre bom. Portanto, o Politank, sempre que há debate, está cá na noite de seus debates a comentá-los. Portanto, é isso. Se não pudeste chegaste agora e portanto, não consegues puxar a ficha para trás, a fita para trás, vai ficar disponível em IGTV e vai estar também disponível no YouTube, no Spotify e na Apple Podcasts. Se queres trabalhar connosco, portanto, queres estar deste lado e dar ideias para o país e pensar o país e tudo mais, então vai a www.polititank.pt e inscreve-te. Tens lá um formulário e, portanto, é uma questão de tornares sócio do Polititank. Portanto, vens pensar connosco, fazer as tuas ideias e, portanto, acho que melhor do que isto e conteúdos, acho que melhor do que isto é praticamente impossível. José e Guilherme, obrigado. Vamos certamente continuar com Vamos certamente, como é habitual na nossa parte no Politank, vamos continuar ainda à noite dentro do nosso grupo de WhatsApp a comentar algumas novidades que apareçam pelo caminho e, portanto, cá estaremos amanhã para ver o que é que o dia de amanhã nos reserva e, obviamente, temos esta nova sondagem que certamente marcará os próximos debates. Eu despeço-me com a amizade de sempre, um abraço a todos e pensem muito. Boas crises. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite.